Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao livro A Gênese, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, item 23, com a não conhecida Juliana Hilbert. Bem-vinda, Ju! Um abraço no coração, muito grata por estar aqui também nos apoiando e a todos vocês. Beijo no coração de cada um. Juzinha, é conosco. Então vamos lá, né? Obrigada. Vamos. É sempre muito bom estar aqui, né, Zélia? Ah, eu Estudando. gosto muito, é ótimo, é ótimo. Vocês estão vendo a tela? Peraí, deixa eu ver se vai entrar. Sim, Entrou? Entrou? tá. Tá no item 23. Exato. Então vamos? Vamos? Mato, Zélia, quer ler? Zélia, falta oração. Oxi, é mesmo. Então vamos ler, fazer o quê, né? Vamos orar. Sabia que estava faltando alguma coisa. Quando for assim antes, me avisa, tá? Celeste, antes, antes. Vamos Sei, então. antes estava a falar, Mas eu eu ia quando eu gravar, você sabe, mas tudo bem, faz deixei parte. acabar. Claro. Faz parte, faz parte. Desculpa aí, gente. Senhor, seja conosco, envolvendo-nos no teu amor, tão fortemente que possamos te sentirmos aqui, amparados e envolvidos, tu que és o sol do amor, a todos encarnadas e desencarnados. Pedimos particularmente hoje para nossa irmã Juliana ser intuída, para que possamos dar seguimento ao nosso estudo. Muito obrigada, que assim seja. Pronto. Se quiser que eu leia, qualquer, ou quem quiser, Como for você ou... melhor para você, Zélia. Se tu Hã? quiser ler, como for melhor para você. Se tu quiser Ah, ler, tem. Geralmente a gente lê. Mas vamos então escolher, vamos. então, um homem que está aqui, que é tão difícil. Você quer ler, André? Tá Está sem, tá fechado. sem. Não, tá sem o microfone, André. Deixa eu voltar aqui para o meu item 23, só um instante. É Tá a na parte tela. mais importante. A parte Tá na mais tela e eu não estou te importante, escutando bem. Não sei se sou eu, vocês estão escutando a bem o André, parte gente? melhorou? Melhorou ou não? Tô te ouvindo, André. Também está É. ouvindo bem. Tá Sim, vendo? Tá ouvindo? ouvi bem. Sim, sim. Espera Sim. um Tá ouvindo? pouquinho, Ok. deixa eu arrumar o meu Pronto. microfone aqui também. Aham. Isso. Bom, Ju, aí quando eu tiver, ele vai ler, e quando tiver que assim que você achar, aí pede para parar, tá? Tá. Vamos fazer assim, Tá vamos lendo, funcionando. né? O item e Melhor outra comentando. pessoa. Tá certo, não tem problema não, André. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Sim, Sim. Sim, Estão me ouvindo bem? Ah, então tá sim. bom. Então dá para mim ler. Eu pensei que vocês não estavam me ouvindo. Sim. Então, prosseguindo o item 23, desde o começo, a parte mais importante. Isso. Vamos lá. A parte mais importante da revelação de Cristo, no sentido de primeira fonte, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista absolutamente novo, desde o qual se considera a divindade. Este não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável, que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e a exterminação de povos sem executar mulheres, sem executar as mulheres, as crianças e os anciões, que castiga os que tratam com indigência as vítimas, Vamos parar não é aqui. E mais. aí, Ju, você gostaria de Paramos acrescentar aqui? alguma coisa ou segue? Ok. Não, Paramos aqui. pode seguir até conforme suas obras, André. Tá Ah, bom. pronto. Não é mais o Deus injusto que pune todo o povo pela falta cometida por seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que atinge os filhos pela falta dos seus pais,
mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, pleno de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um conforme as suas obras. Não é mais o Deus de um povo privilegiado. Vamos comentar a partir daqui? Ou prossegue? Ela pediu até as obras, não é isso, Ju? Muito bem. Já Não, só um fui. instantinho. Ju, agora. Dá a cada um Não, pera só um conforme as suas instantinho. obras. Vamos seguir até ali, ó, onde ele fala dos orgulhosos. Tá. Ok. Não é mais o Deus de um povo privilegiado, o Deus dos exércitos dirigindo combates para sustentar a própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano que estende a proteção sobre todos os filhos, chamando todos até ele. Já não é o Deus que recompensa e castiga somente pelos bens da terra, e faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura. Mas diz ao homem: vossa verdadeira pátria não está neste mundo, mas no reino celeste, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Muito bem. Prontos para o comentário? Eu cheguei nos Isso. orgulhosos. Vamos comentário. Alguém quer falar alguma coisa que achou desse trecho? O que vocês veem? Bom, eu gostaria de comentar que, como eu sou, né, filho do século anterior, eu não conceberia Deus sendo me apresentado diferente desse, né? Que traz Jesus na sua doutrina. Parece que esse sempre foi o nosso Deus forever, né? Desde sempre. O Deus de Moisés nos... Depois, se eu tiver Tô chato? Não, pode falar, André, tô te ouvindo. Ah, tá. Pensei que meu microfone estava fechado. O Não. Deus de Moisés absolutamente não entra na minha cabeça, né? Ele é completamente estrangeiro, bárbaro, né? Ele parece muito bárbaro. E o Deus de Jesus é essa coisa fofa que a gente chama de pai. É isso. O que me chamou bastante atenção, né, se a gente pensar, né, ele coloca assim, a forma como Cristo, né, traz a Deus é o ponto de vista absolutamente novo, né, é a pedra angular ali, né, esse entendimento de Deus e a gente pode compreender, né, os ensinamentos, as palavras de Jesus através dos atributos de Deus, né? Porque a gente não tem como observar a Deus, mas a gente tem como usar a razão para poder buscar a compreensão, o entendimento. Então, se a gente pensar, né, desde do entendimento que Cristo traz, o espiritualismo, né, racional, que já vai estudar dentro da metafísica, né, Deus, seus atributos, sua providência, e depois o espiritismo vindo, né, esclarecer e trazer um entendimento sobre os princípios que regem o mundo espiritual, né? Mas ali a pedra angular desse novo entendimento sobre Deus foi Cristo, né? Que trouxe. E aqui quando ele fala, né? Às vezes, muitas vezes, infelizmente, hoje a gente vê pessoas falando, né? Deus quis, Deus fez, Deus tomou, Deus levou, Deus castiga, a mão de Deus. Ah, aquela pessoa me fez tal coisa, mas ele vai ver só o castigo de Deus. Infelizmente, é uma crença que ainda está instituída na nossa sociedade, né? Uma crença aonde um Deus que é vingador, um Deus que pune e um Deus que ensina não pelo amor, que, né, para nós espíritas é a sua lei,
mas um Deus que ensina através dos castigos e dos sofrimentos, né? Infelizmente, se tem esse entendimento ainda hoje. E quando eu imagino que Deus pune, eu também, muitas vezes, acho que eu tenho o direito de punir o outro. Se o outro me fez mal, eu devo puni-lo. Mas não é pela punição, né, que Deus educa, no sentido, né, da gente se transformar aqui. É no sentido da compreensão, porque aquele indivíduo, ele só vai mudar quando ele compreender, né, que o mal está nele, que a escolha é dele e que qualquer ato que ele faça ou tenha, né, em forma de pensamento e sentimento, a consequência imediata é em si mesmo, né? O sofrimento reflete em si mesmo, porque a causa, né, do erro está nele. E aí a gente vai aprender todo o entendimento que o Espiritismo traz da moral autônoma, né? Das leis que fundamentam o mundo espiritual. Então, quando a gente vê aqui, né, um Deus clemente, justo, bom, manso, misericordioso, que perdoa, né? Aquele que está, mas ele coloca uma condição, né, associada ao perdão, o arrependimento, né? Então, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um conforme as suas obras, certo? Quer comentar? Ô, Ju, é isso bem que você falou, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, tudo bem, eu vou deixar para lá, mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Então, a gente está exigindo que Deus atenda aos nossos caprichos e puna aquela criatura conforme a nossa expectativa, né? Então, nós realmente só internalizamos, né, no meu entendimento, esse Deus amoroso, justo, bom, manso, misericordioso, né? Quando nós perdoamos realmente aquelas pessoas que nos causaram alguma mágoa, algum ressentimento, e perdoar de fato, né? Porque o perdão também, muitas vezes, a gente diz, eu perdoo, mas não esqueço. Né? Houve uma época que se usava, que eu detesto essa frase, que se falava, eu perdoo, mas não esqueço, porque quem esquece tem Alzheimer. Né? Eu acho lamentável isso, porque, na realidade, o perdão é quando nós efetivamente somos capazes de não ter mais, de não mobilizar nenhum sentimento negativo em relação àquela pessoa. Pelo contrário, e se ela precisar de ajuda, nós somos os primeiros a correr. Né? Porque às vezes a gente diz assim, eu perdoo, mas Deus me livre vir numa encarnação com essa pessoa. Não quero essa pessoa do meu lado numa reencarnação, nem que, né? Ou então a gente diz, não, eu perdoo, mas se essa pessoa estiver andando na rua, eu mudo de calçada. Então não é perdoar, né? Perdoar é quando a gente realmente se disponibiliza e não tem mais nenhum sentimento negativo em relação àquela pessoa, e pelo contrário, podendo auxiliar, a gente auxilia. Porque, assim, eu penso, quando ele coloca, né? Quando você comete um erro, a forma, né, que você tem de modificar isso é pelo arrependimento. Então, eu posso cometer um erro, imediatamente me arrepender e retomar o meu caminho. Ou eu posso cometer o erro, não me arrepender e gerar uma imperfeição. Aí eu preciso passar pelo processo, né, de arrependimento, expiação e reparação. Porque o erro, ele não é a imperfeição em si. Assim como uma atitude boa não é uma virtude conquistada, né? Precisa do hábito adquirido. Então, veja, quando a gente pensa na questão do perdão, e essa frase, né, quando a pessoa fala assim, quem esquece tem Alzheimer, porque a única forma aqui, materialmente falando, né, isso é uma frase da própria psicologia. Você só esquece quando você tem uma doença degenerativa, onde você vai ali esquecendo o que aconteceu, porque o perdão não é o esquecer,
O perdão é um entendimento de você olhar para o outro e entender qual a condição dele, por que ele agiu dessa forma. Será que se colocar no lugar do outro, será que se eu tivesse na condição psicológica, emocional, material daquela pessoa, será que eu não agiria assim, como ele? E é essa busca de entendimento que a gente consegue ressignificar a relação. Porque muitas vezes a gente está num processo, né, de conversar ali com o indivíduo, e aí você fala, né, vai trazendo ele a refletir no que ele está falando, e ele fala assim: puxa, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado que essa pessoa agiu comigo dessa forma em virtude disso. Ah, então, né, eu começo a olhar o outro com um olhar diferente. E a questão do perdão é o que eu vejo muito, né, na fala. É assim, eu sou bonzinho e você é mau, então eu te perdoo. Isso é quase, né, que uma colocação do duplo princípio do bem e do mal, como se existissem duas forças, eu sou o bem, a representação do bem, e você é a representação do mal. E isso não é verdadeiro, porque o próprio exemplo do Cristo, quando ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, ele não está falando, Pai, eles são maus, castiga-os, pune-os. Ele não está falando disso. Ele está falando de amor, né? Ele está falando em. Eu entendo a condição que esse indivíduo tá e entendo a condição onde, né, a posição em que esse indivíduo pode chegar. Ele ainda está na ignorância, mas ele vai aprender. Ou se ele já aprendeu e tomou resoluções erradas, está no próprio esforço desse indivíduo se modificar. Mas nunca ele está sozinho, né? A ajuda sempre está ali constantemente ao lado dele. Então não é, isso reflete o amor de Deus, né, para com todos nós. E a outra questão, né, quando ele fala assim, né, não é mais um Deus de um povo privilegiado, de exércitos, né, dirigindo combates, mas o Pai comum do gênero humano, né, que estende a proteção sobre todos os filhos, chamando todos até a Ele. Como que Deus chama todos os seus filhos até Ele? É pela lei de amor, né? Porque o amor é o que une os seres, o amor é a lei de atração, é uma lei divina. E é a única forma da gente chegar até Deus, é pelo amor. E quando a gente, né, tem esse falso entendimento, né, e esse é o fechamento que Kardec dá na Gênese, de o que importa é somente o meu bem, né? É o postulado inverso do que fundamenta as relações no mundo espiritual, que é um por todos, todos por um. Então, quando eu começo a agir por separação, então a minha cidade é melhor que a outra, o meu reino é melhor que o outro. E eu começo a entrar no egoísmo. Eu mereço mais do que o outro. Deus vai me dar mais do que vai me dar para o outro. E eu começo a criar ilusões, né? Porque se Deus é o que sustenta tudo, é o criador dos seres, é ele, né? Ele é o pai de todos nós. E se a gente aqui, materialmente falando, não consegue conceber um pai que faz mal ao seu filho, imagine Deus, né? Então, essas desconstruções, né, de um Deus que castiga, recompensa, somente pelos bens da terra e faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, né? Não é mais esse Deus. E quantas vezes a gente vê as pessoas se relacionando hoje com Deus em busca de recompensa, que é o que a gente chama, né, na psicologia, da barganha com Deus. Ou substitui Deus pelos santos, né? Se eu fizer tal coisa, você me dá tal coisa. Se você me dá tal coisa, eu faço tal coisa. E geralmente é uma recompensa ligada à questão aqui à matéria, porque é uma barganha, né?
E Deus não se relaciona conosco dessa forma, através da barganha, de castigos e recompensas. Então, quando ele vai trabalhar a questão, né, ele vai aprofundar isso, não é aqui na Gênese, apesar de que aqui os próximos itens a gente vai ver um resuminho do céu e inferno, né? Mas ele aprofunda isso no céu e inferno, né? Ele vai ressignificar os termos castigo, punição, sofrimento. Aqui na Gênesis ele vai trabalhar, né, o bem e o mal, mas ele vai trabalhar bem voltado no sentido psicológico, né? Como a questão, né, da causa do mal, o desenvolvimento, né, do ser humano ali no capítulo 3. Mas ele vai aprofundar todas essas questões de castigo, dogmas, né, recompensas no céu e inferno. E é onde ele vai, né, salvo engano, é no capítulo do céu, onde ele vai trazer, né, todo o debate sobre a questão dos materialistas ali. Ele fala, né, são essas discrepâncias de um Deus que castiga, de um Deus que pune, que é a causa da incredulidade. Porque é inconcebível com a razão humana um Deus que se relaciona assim. E ainda, ó, num artigo da Revista Espírita, tem o depoimento de um materialista, ele fala assim, é inconcebível você ouvir a fala do Cristo, né? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Olha que frase forte. Serão reconhecidos por muitos se amarem, né? E aí você tem um dogma que traz ali um Deus que pune, que castiga, que tem recompensas, que dá recompensas, que tem seres privilegiados. Porque essa explicação, a gente só vai entender a profundidade dela com o Espiritismo. Porque quando a gente Na olha compreensão, Ju, Oi? Ju, desculpa que te interromper, querida. Não, pode falar. Na compreensão da reencarnação e das vidas sucessivas. Se tu não Exatamente. tem essa compreensão, é muito difícil nas demais religiões, por exemplo, nós, que aqui no Ocidente, na católica, ou protestante, ou evangélica, seja, esses ramos todos, tu conseguir entender isso que a gente está falando. Deus não é vingativo, Deus recompensa, o Deus pune, se tu não tem a compreensão da vida sucessiva, da reencarnação. É o que eu penso, sabe? É bem complexo a gente ficar, por exemplo, falar para alguém que é, por exemplo, evangélica ou uma pessoa católica, tu fazer ela entender isso aí. Então, eu vou lá e vou pedir, eu sou devota de tal santo, então eu rezo tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, fico lá de joelho, eu acendo várias velas. Se tu não tem uma explicação mais profunda, o pensamento, né, da humanidade vai demorar muito para fazer essa mudança, né? Como é difícil e Inclusive, profundo. porque isso que você falou é exatamente tu leu meu pensamento, né, Nilce? É a questão da reencarnação, porque veja, até mesmo entre os espiritualistas, eles não diziam que existem seres privilegiados, mas analisando a diferença moral e intelectual entre os seres, né, entre as personalidades ali, eles viam uma diferença óbvia, né? Porque até mesmo a gente hoje a gente vê pessoas que têm uma inteligência extremamente apurada, né? E isso é um privilégio que Deus deu para aquele ser? Não. É fruto do próprio esforço e das vidas sucessivas, pela lei da reencarnação. Mas isso era um questionamento muito grande entre os espiritualistas, porque uns têm um desenvolvimento moral tão grande e outros não, que age ali muito próximo de uma animalidade, né? Assim, movidos pela raiva, pelo medo. E essa explicação ela só é possível pelo espiritismo, pela a lei da reencarnação.
mas não é reencarnação no sentido de degeneração, né? Porque existem outras religiões que trabalham com a reencarnação, mas de uma forma diferente, né? Que é a proposta da doutrina espírita. E essa questão de Deus, né, dos sofrimentos, aqui como uma questão de punição, Deus, né, foi uma das causas, né, que a gente vê no resgate lá do livro Autonomia, da, da discordância entre, né, o pessoal lá da Casa Deus, Cristo e Caridade, do Torteroli, com o pessoal do Grupo Saião, infelizmente, por causa de uma mensagem, né? Deus não perdoa, porque Deus não se ofende, que é uma mensagem lindíssima da esposa do Torteroli. Depois eu passo a página para vocês, que agora de cabeça. Eu tenho até ela aqui anotadinha, mas tá ali. A gente até acho que estudou sexta-feira ou quinta essa mensagem, uma mensagem bem curtinha, é um parágrafozinho. Você tá por aí? Eu tenho, deixa eu pegar aqui. Tá aqui, Juju, já achei. Achou? Quer ler, Eu Nilce? apontei aqui, eu faço meus anotamentos, tá? Na página 591. É, no meu é 595, para quem tiver, né, Aonde? Em que livro? na E a autonomia. minha a primeira Ah, edição, tá. Na qual a página? 591. 595 na minha. É. Na sua é Obrigada. qual, Nilce? A minha primeira edição, 591. Tu quer ler? Deixa eu achar aqui. Eu tô com ele aqui, Nilce. Pode deixar, eu leio. Ó, a esposa do Torteroli, né, a Luísa, a Maia, ela fala. Ela manda por uma mensagem psicografada, né? Por Torteroli, em 2 de junho de 1891, pelo espírito de sua esposa Luísa. Afirma-se: Senhor, bom e eterno Pai de amor, nós, teus filhos, criados por ti, para gozarmos a felicidade eterna, que nos está reservada, como para todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Te rendemos graças por todos os benefícios que nos têm sido concedidos. Tu nos criaste com o livre-arbítrio para termos o mérito de nosso progresso moral e intelectual. Tu não castigas e não perdoas, porque só te vinculas conosco pelo teu amor, até que nós, aperfeiçoados, livremente retribuamos com o nosso amor o teu amor, adquirindo maior lucidez espiritual para melhor compreender o amor de todos os nossos irmãos, por amor de ti. Olha só, gente, é exatamente o que ele está explicando aqui na Gênese, né? Um pai comum do gênero humano, né? Que não tem escolhidos. E quando ele fala, né? Vossa verdadeira pátria não está nesse mundo, mas no reino celeste, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Porque o que é o orgulho? É eu ter amor, né? Eu direcionar o meu amor para mim mesmo. É o amor próprio no sentido, né, patológico. Eu achar que eu mereço mais, que eu tenho que ter mais que os outros. E qual é a lei que fundamenta as relações? É o amor para com o outro, né? E o amor é o esquecimento de si mesmo, é a abnegação de si mesmo. O esquecimento no sentido de eu vou fazer pelo outro, independente se isso vai me trazer um bom ou mau retorno, porque eu não me preocupo com o resultado. Eu faço bem, né? Porque é isso que fundamenta as relações, não buscando recompensa.
Então, quando ela fala, né, para mim, essa é uma das mensagens que mais me marcou no meu estudo, né, da doutrina espírita. Porque quando ela fala sobre o livre-arbítrio, né, e sobre o progresso moral e intelectual, é só através desse processo que a gente chega até Deus. Nosso processo de liberdade de fazer as escolhas, nosso desenvolvimento moral e intelectual. E unindo a isso, durante esse processo, nós vamos desenvolvendo o amor pelos seres, porque é o amor pelos seres que nos une até Deus. Né? Uma pessoa que ama somente a si mesma, ela não se conecta com o outro. Ela está presa dentro de si, ela está doente. E aí ela precisa do quê? De julgamento, de castigo? Não, ela precisa de ajuda, para que pelo próprio entendimento e desenvolvimento dela, ela possa alcançar uma condição melhor. Alguém quer comentar? Vamos seguir? Juliana, eu vejo aí uma correlação, né? Uma coisa está ligada à outra, né? O ensinamento maior de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Uma coisa totalmente ligada na outra, né? Intimamente ligada uma ideia na outra, como se uma coisa fosse consequência natural da outra, né? É isso. Porque tem que caminhar junto, né? Se eu Isso. dedico todo o meu amor somente a mim mesmo, eu me torno egoísta. Se eu dedico todo o meu amor às coisas, ao meu carro, à minha casa, à minha comida, à minha roupa, é o fundamento do egoísmo. Quando eu desencarno e vou para o mundo espiritual, existe carro? Não existe. Existe casa? Não existe. O que existe verdadeiramente que fundamenta as relações do mundo espiritual é o amor, é a conexão com os seres. Se eu não me conecto com ninguém, eu estou fechada em mim mesmo. É o processo do orgulho. Eu não vejo ninguém. Qual é o sofrimento para o espírito que está nessa condição? Ele não vê fim. Ele é a angústia do espírito que está vivenciando a ilusão. Porque ele fala, a gente, né, lendo os exemplos do céu e inferno, eles falam assim: esse sofrimento me parecia eterno. Esse sofrimento parecia que não ia ter fim, parecia que não ia acabar nunca. Quando acaba o sofrimento? Porque o mundo nosso aqui, ele é cíclico. Por exemplo, a gente não tem o dia e a noite. Então, agora aqui a gente está chegando, né, no meio da tarde. Vocês aí já estão, na Suíça já está indo para anoitecer, já entrou na noite, não é? Percebe? Então é cíclico, daqui a pouco vocês vão, né, dormir, a gente vai se preparar para jantar e amanhã é um novo despertar. Quando que a gente marca um mês, um ano? Então são, né, eventos cíclicos. No mundo espiritual não existe isso. É eterno, é contínuo, é uno, é permanente. Então, quando o espírito está no mundo espiritual, ele vive essa sensação de angústia o tempo inteiro. Vamos supor, né, pegar um exemplo aqui, a gente está vivendo um problema. Sabe quando a gente fica preso nessa ideia? E aí eu durmo, acordo pensando nisso, eu durmo, acordo pensando nisso. Parece que aquilo eu não consigo resolver. Agora, você imagina isso, você preso dentro de um quarto branco ali, sem nada, sem TV, sem geladeira, sem nada. Porque aqui, né? Ai, tô preocupada, mas vou ali comer um docinho, aí eu vejo o docinho, ligo a TV, distrai a cabeça, né? Vou ligar para uma amiga, vou mandar um WhatsApp. Lá não existe isso no mundo espiritual, é você com você mesmo e você, né, na relação que você tem com os outros. E é isso que causa o sofrimento no espírito, porque ele se vê sozinho, isolado, fechado em si mesmo. E isso causa angústia.
angústia, até que ele entre no processo de arrependimento, né? Ele começa ali a sentir o remorso, começa a refletir no que ele fez. O arrependimento é a mudança de mentalidade, né? E aí ele pede a escolha da prova para superar isso. E aí a gente vê, né, no depoimento dos espíritos em expiação, tanto espíritos que ali, em especial no céu e inferno, eles conseguiram, mas tem relatos deles que eles não conseguiram na primeira vez. E ele precisou de uma nova prova. Então ele teve que recomeçar. E é igual a gente pensa aqui na escola, poxa, se eu repetir uma vez o 5º ano, eu vejo meus amigos lá, mundo indo para o 6º ano. A minha distância deles não é tão grande. Mas se eu repito mais um ano, mais uma vez o 5º ano, eles já vão para o 7º. A minha distância, né? Imagina, eles chegam lá no último ano, se formam e ainda falta 2 anos para eu me formar. Isso gera angústia, fala, poxa, né? Eu brinquei, eu zoei, na hora que eu tinha que estudar, eu quis ir jogar bola, ou quis brincar, não me dediquei, percebe? E isso vai gerando angústia. Agora, a partir do momento que eu começo, né, a pensar, não, depende de mim, me esforçar e de agora em diante eu seguir os passos corretos. E aí eu vou conseguir. E aí você tira você desconstrói, né, essa questão de castigo, de sofrimento imposto, que é pela coerção que a gente aprende, que é pela punição, porque a nossa sociedade hoje se fundamenta nisso, né? A forma de correção é pelo castigo, até mesmo na escola. Se, se você bobear, né? Ah, você errou, então agora por exemplo, uma criança faz uma prova, ela tira uma nota vermelha. A professora chega e fala assim: agora você vai para casa e você vai copiar a prova inteira à mão. É isso que vai fazer a criança aprender? Não, porque ela está copiando e decorando. Ela não compreendeu o conteúdo e ela entende aquilo como um castigo. Agora, se a professora senta, vem cá, filho, o que você não entendeu? Qual foi, né? E não estou falando que precisa de 1 hora, falando ali uns 15, o que você não entendeu, o que eu posso te ajudar? Olha, eu vou te passar tal, sei lá, tal site que você possa pesquisar e entender um pouquinho melhor, que né, tem a sala inteira. Ou vamos tirar um dia e tirar dúvida. Quem foi bem, quem tirou um A na prova, ajuda quem não foi. Despertar a potencialidade nos alunos, de ajudar, de ser participativo, de cooperar. Mas a gente vê o que cada vez mais o estímulo de competição. E a gente vê as pessoas doentes cada vez mais. Porque isso separa a minha religião, o meu Deus. Isso separa, coloca a pessoa distante, não une. E é só por esse entendimento que a gente consegue mudar, porque isso reflete nas nossas relações. Quando eu consigo olhar o outro como um ser evolutivo igual eu, como um filho de Deus igual eu, que comete erros igual eu, e além disso, olhar para o outro e falar, poxa, ele errou, mas ele não é mal. Porque é esse entendimento que o Espiritismo traz, não existem duas forças, o bem e o mal. Não existe. Quando eu me relaciono com o outro dessa forma, e eu coloco ele como algo mal, e não faço. E ele fala assim: não, realmente eu sou mal mesmo, eu já estou condenado, eu não tenho mais jeito, para que eu vou tentar me esforçar para mudar?
Se eu já estou condenado, para que eu vou me esforçar? E quando eu olho para o indivíduo e coloco ele neste lugar, eu não dou oportunidade para ele se modificar. Ele não consegue, ele se olha como mal mesmo. Eu sou mal, só tem esse caminho para mim. E quando o Espiritismo diz o oposto, não importa o que você fez, né? Agora, se você se arrepender e quiser se modificar, você vai ter a oportunidade. Enquanto você estiver fazendo errado por escolha própria, você mesmo vai sofrer. Mas não é um Deus que está te castigando e te punindo, porque Deus é Deus de amor, ele quer ver você evoluindo, ver você, né, se integrando ao infinito, que é o mundo espiritual. Mas acho que esse despertar também vem vindo progressivamente para nós, né? Que o espiritismo tá ali, né? Não tem nem 200 anos. Tá fechado, Zélia. Ju, e quando, por exemplo, supostamente nós não falamos nada, e não é menosprezar, sabe aquela coisa que você dá um gelo? O que seria, neste caso, seria uma raiva embutida? Você fica indiferente. Pronto, essa é a palavra, indiferente. Ao sofrimento dessas pessoas, simplesmente é uma indiferença. Isso não é um egoísmo. O que seria? Ou está Então, dentro? eu penso, né, a indiferença é o oposto do amor. Porque é muito complicado quando eu olho para o outro com desprezo. De eu lhe ser indiferente ao outro, né? Então, quando a gente estuda o céu e o inferno, o céu e o inferno não, gente, perdoa. Tem um artigo na Revista Espírita que ele fala assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim, ó. Eu anotei só um trechinho no meu céu e inferno, mas é da Revista Espírita de 1864, página 73. Então, ele fala assim, ó. Das necessidades nascem as vicissitudes, que nos fazem sentir o sofrimento e compreender a comiseração que deveis ter por vossos irmãos na mesma posição. É o princípio da empatia. Então, se eu olho para o outro e eu lhe sou indiferente, eu estou vencendo uma patologia. Porque eu olho para o outro com indiferença, com meu cachorrinho faleceu. Talvez você não tenha cachorro, um gatinho, um passarinho, um animalzinho, você não consiga se entender como é uma relação de quem tem um animalzinho em casa, entendeu? Do cuidado que exige, né? Por exemplo, aquela que no comecinho eu te mostrei antes da gente Oh, entrar ao vivo, ela tem 15 anos, ela nasceu na minha casa, foi meu marido que fez o parto dela, oh, fechou, costurou o umbiguinho dela, fechou o umbiguinho. Aí a mãezinha não queria, foi um parto meio traumático, a mãezinha de princípio não queria pegar, não queria amamentar. Então a gente teve que, nossa, se desdobrar, sabe? Aí nasceu ela, a irmãzinha gêmea dela. E no nosso processo, o paizinho dela faleceu, depois faleceu a mãe e na sim. pandemia a outra irmãzinha dela. Então veja, e agora ficou ela, que tem 15 anos. Quem não tem, sabe, é difícil de se colocar no meu lugar, mas quem tem, mas você, mesmo vamos supor, você não tendo um bichinho, você não é indiferente à minha dor. Você vai virar para mim e falar, Ju, eu sinto muito, né? Uhum. A- Mas olha pelo lado bom, quantos anos eles ficaram com você, vocês tiveram uma família, você deu todo o amor. Você vai fazer com que aquela pessoa veja o lado bom, porque tudo tem um lado bom.
E, né, amar um outro ser, independente de ser um ser humano ou um animalzinho, é um privilégio, é uma bênção, né? É você refletir a Deus, porque Deus ama todas as suas criaturas, não é só nós humanos. E quanto mais, né, aquele animalzinho é dependente, mais a providência de Deus atua, né? A gente vai estudar isso na Gênese. Então, quando a gente olha para o outro com essa indiferença, eu estou me isolando, porque a raiva, ela não é uma imperfeição. A gente lembra quando a gente estudou o Paul Janet, que ele fala assim, então, primeiro vem uma circunstância que eu fico com raiva da pessoa. Vamos supor, eu mando uma mensagem para a Marisa, ela fica uma semana sem me responder. E aí eu olho lá e falo, Marisa viu minha mensagem. Nossa, mas essa Marisa também nem me respondeu o WhatsApp, sabe que eu tô precisando falar com ela. Aí veja, pode vir a emoção da raiva? Pode vir. Agora, se eu começo a alimentar isso, Marisa, agora você não me respondeu, você vai ver, quando você me mandar mensagem, eu vou fazer igual, também não vou te responder. O que eu estou alimentando? O ódio. E além do ódio, a vingança. Aí, isso, se eu continuar alimentando isso, isso se torna uma imperfeição. Só que com isso eu faço o quê? Eu me isolo dela, que é o oposto, né, do que fundamenta a relação no mundo espiritual. E tem outro artigo, meu Deus do céu, agora eu perdi o papel, gente. Eu tenho os livros, gente, eu vou anotando as Ô, coisas ô, importantes. Ju, essa revista espírita de 1864, página 63, porque às vezes as páginas são diferentes, ou seja, o artigo está em uma É, outra página. Você tem na, o o mês? nome do artigo eu não tenho, mas O é bem no mês? comecinho. Depois eu pego e eu te Juliana, mando. o nome do artigo é Necessidade da Ju? Reencarnação. Ah, é esse mesmo, Bom, gente, eu É. não estou escutando a Ju, eu que não estou a escutando necessidade da reencarnação. a necessidade da reencarnação. Ai, achei, ó. Eu anoto os papelzinhos, gente, e aí eu vou pondo no meio dos livros. Depois eu fico bem doida para achar, ó. Tá vendo, ó? Fico com os meus papelzinhos. Então, ó, tem um artigo que ele fala assim, ó. É na Revista Espírita de 64. Eu não lembro se é um artigo antes ou depois desse da necessidade da reencarnação. Mas ele fala assim, ó, a verdadeira afeição experimenta a necessidade de um amor eterno. Olha que lindo. A reencarnação é a justiça que resulta do progresso e do avanço do espírito em cada existência. Aí ele fala assim, ó, para a gente estudar, né, do ponto de vista das afeições do coração. A encarnação para aonde a materialidade é anulada. Gente, esse é o capítulo 3 da Gênese. Né? Quando ele fala que a reencarnação não é nem constante nem perpétua. Ela tem uma finitude, né? No sentido do progresso. Depois você pode reencarnar, né? Como Cristo numa missão. Mas não é uma necessidade para o espírito progredir, né? Então ele fala assim: a afeição espiritual versus a material. O que é a afeição? O amor. Aí ele fala: ainda a atração fluídica, atraindo o ser para o outro, unindo-os no mesmo sentimento. Para que a atração persista eternamente, é preciso que seja espiritual e desinteressada. São precisos abnegações, devotamento e que nenhum sentimento pessoal seja o móvel, desde que haja personalidade à materialidade. Nenhuma afeição material persiste nos domínios do espírito. A afeição espiritual é a alma que ama a alma, e esta afeição só toma força pela manifestação dos sentimentos da alma. Que sentimento? Amor. A alma que ama a alma é o amor.
esse artigo eu achei ele lindo. É da Revista Espírita de Gamá, de É, esse, 64. esse artigo chama-se Estudos sobre a Reencarnação, Isso. é logo depois do Necessidades da Reencarnação, e esse item específico que a Juju leu é o item 4, as afeições terrenas e a reencarnação. Qual é o título, então, Marisa? O Por favor. título, o título é Estudos sobre a Reencarnação. Aí embaixo está assim, Sociedade Espírita de Paris, Médio Senhorita AC. Aí ele tem itens, item 1, item 2, com subtítulos. Isso que a Ju leu para nós, coincidentemente, anteontem, eu justamente estava lendo sobre isso, é as afeições terrenas, é o item 4 desse artigo, as afeições terrenas e a reencarnação. Revista Espírita, fevereiro de 1864. Sabe onde você pode acrescentar, Zélia, esse estudo? Na Gênese espiritual, porque é lá que ele vai trabalhar a encarnação e a reencarnação. É um artigo bem rico. É um estudo sobre isso, né? Que complementa o estudo do princípio espiritual, da Gênese espiritual. Obrigada, Agência Mar. espiritual. Nada. Obrigada, Que obrigada, Marina. complementa. Ele é um estudo longo, né? Tem bastante artigo, né? Itens, né? Na verdade. Sim, E aí tem sim. esse outro que é, eu não lembro se ele é antes ou depois a necessidade da reencarnação, se ele é antes ou depois, mas é ali juntinho, é É uma sequência antes, do é outro. antes. A necessidade é antes e logo depois é o estudo sobre a reencarnação. Tem 5 itens, cada Marisa, um com um subtítulo. repete, por favor, o ano da Claro, revista que eu não 64. anotei. 64. 1864. Isso. Aí, então vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente segue. Quer falar Não, então alguma eu vou coisa, Zé? compartilhar. Vou compartilhar então. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Então vamos. Podemos continuar? Podemos. André, Pronto. você Então, continua? Posso continuar sim. Continuo do parágrafo onde eu parei, né? Isso, por Nossa favor. verdadeira pátria não está neste mundo, mas no reino celeste, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Não é mais em Deus que faz da vingança uma virtude e ordena a retribuição olho por olho, dente por dente. Mas o Deus de misericórdia que diz: perdoa as ofensas se queres ser perdoado. Trocai o bem pelo mal. Não faça aos outros o que não queres que os façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe as mais rigorosas penas, o modo pelo qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grandioso que vê o pensamento e não se importa com a forma. Enfim, não é o Deus que quer ser temido, mas ser amado. Bom, acho que conclui o que nós falamos até agora, né? Prossigo no 24. não, a Nilce quer falar. Eu Diga, só Nil. queria... Lembra, eu não lembro qual foi o estudo que nós estávamos fazendo, que foi a Genesi ou a Marisa, não lembro agora. Lembra que ela disse que na tradução, que no francês estava diferente? Lembra, Marisa? Perdoa as ofensas, eu tenho aqui, eu até corrigi a minha Ah, Gênesis. sim. Lembra? Perdoa as Perdoa as ofensas ofensas. e querem ser perdoado. Trocai o mal pelo bem. Mas é o verbo, Nilce, que estava. Trocai o mal pelo bem. Devolvei o bem pelo mal, eu anotei aqui. É, porque aqui, ó, perdoa as ofensas se queres ser perdoado. Trocai o mal pelo bem, Sim, né? mas aí Não aqui na faças aos outros o que não queres que vos façam. Aí no texto está ao contrário, né? Trocar o bem pelo mal, né? Trocar o bem pelo mal.
Tá ao Foi um, contrário. é um erro de digitação, talvez, porque É, não é nesse Ou sentido, né? tradução. É. foi um erro. Querendo, no meu aqui na outra já tá corrigido isso, mas E dessa daí como é já que tá tá. na tua, como é que tá na tua tradução atual? No meu tá trocar o mal pelo bem. Ah, é? E ali tá, É tá o o certo. inverso, entendeu? Eu Mas acho que a entendi. pessoa na hora de digitar trocou as palavras. Ah, tá. Eu vou ter que comprar atualizado. Agora, aqui, ó, nesse item que o André leu, ó, não é mais um Deus que faz da vingança uma virtude e ordena a retribuição olho por olho, dente por dente, mas trocar, né, o mal pelo bem. Aí, essa questão tem lá no céu e inferno, salvo engano, é no capítulo 6 que ele fala sobre Jesus. Eu queria achar para a gente ver como que tá, né, exatamente em acordo o que Jesus fala, né, o que Kardec traz no céu e inferno e o que Kardec traz na Gênese. Mas agora eu não sei onde que eu acho que é aqui na 106. É, mas depois eu acho, eu passo para vocês certinho. Porque aqui eu tinha marcado, mas agora eu já nem sei mais onde que foi que eu marquei. É porque, então eu vou fechar, então eu saio e retorno para a Gênese, Oi? tá? Eu estava no céu e inferno, eu fui buscar rapidinho céu e inferno, está na tela. É, Então eu vou então, voltar mas para a eu Gênese. precisava achar o item que Pronto, Jesus então eu vou ele buscar. vai falar sobre exatamente a lei de olho por olho, dente por dente. Peraí. Mas depois eu acho, eu passo para vocês. Que agora eu estava até olhando aqui se eu tinha anotado. Olho por olho, dente por dente. Eu fui buscar, vamos ver se é esse, tá? Achou? Aqui. É ótimo, É se o for esse. inferno? À medida que o espírito se desenvolveu, o véu material dispensou, é esse? Aí ele Não, fala esse aqui, você ó, tá na olho por olho, tem Gênese, não é? dois. Hã? Estou no céu e Tá inferno. na Gênese. Não, estou do céu e inferno. Deixa eu ver. Porque eu saí, está no céu e inferno, deixa eu lá ver onde é. O capítulo, capítulo Que 7, capítulo que é? capítulo 7, Doutrina das Penas Eternas, item 1. Então, aí aqui, quando eu fui procurar na lupinha, eles têm aqui, tem dois. Ele fala sobre o olho por olho, dente por dente. Tem assim, ó, pode ser esse aqui Então, ó, também, ó. A lei de Italião, olha, tem esse. No final, tem dois. Por que me interrogar sobre o passado doloroso que apenas eu e os espíritos ministros do Todo-Poderoso conhecíamos? Mas, como é preciso que vos conte, sabei que uma existência anterior eu havia emparelhado uma mulher viva. É essa ou não? não, esse aí é o depoimento do espírito. Esse é um Então, exemplo. É pronto. no anterior. Então é esse. À medida que o espírito se desenvolveu, o véu material dispensou-se paulatinamente e os homens tornaram-se mais aptos a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão de forma gradual. Quando veio Jesus, pôde este anunciar um Deus clemente, falar de um reino que não é deste mundo, dizendo aos homens: amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam. Ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Então, não está extremamente de acordo com o que ele está falando aqui na Gênese, quando ele fala assim: vossa verdadeira pátria não está nesse mundo.
E a condição para você alcançar a felicidade no mundo espiritual, que é a verdadeira, né, pátria, é o amor. Isso. Então, quando eu busco a questão, né, eu quero me vingar do outro, eu estou agindo, né, com indiferença com a condição do outro, com a dor do outro. Aí, quando a gente vê, né, todos esses itens, né, que Kardec trabalha aqui no capítulo 7 do Céu e Inferno, a gente vai compreender com profundidade, né, Deus e a sua justiça, o seu amor, né, para com todos. E aí, olha, exatamente a explicação que ele dá, né? Quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Eram almas criadas e encarnadas recentemente? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais avançadas do que no tempo de Moisés. Mas então, o que teria acontecido com essas últimas? Deveriam definhar eternamente? Percebe? E aí ele vai continuar ali no céu e inferno, ele vai falar, não, eternamente ao embrutecimento, o bom senso rejeita tal suposição. Não, elas eram as mesmas almas que, após terem vivido sobre o império da lei mosaica, haviam adquirido ao longo de várias existências um desenvolvimento suficiente para compreender uma doutrina mais elevada, encontrando-se avançadas o suficiente hoje para receber um ensinamento ainda mais completo, né? Então, ele tá por isso que esse trecho do Céu e Inferno é exatamente o link com a parte da revelação da Gênese, né? Deus, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Porque ele está complementando, na verdade, né? Ele está explicando o que ele vai complementar aqui na Gênese. Ó. Ainda assim, o Cristo não lhe podia revelar todos os mistérios do futuro, tendo ele mesmo dito: eu ainda teria muitas coisas para vos falar. Esse pedaço está na Gênese, né? Vocês vão seguir aqui no caminho 1, no capítulo 1, vocês vão encontrar, né? Quando ele falar do Consolador, que seria uma doutrina que permaneceria eternamente conosco, porque um homem não pode permanecer eternamente conosco, né? Materialmente falando, mas uma doutrina, uma vez que assimilada, ela reflete, né, a lei divina. Gente, para quem quiser, na página 385, item 1, a mensagem é de... Ai, peraí, Lemaré? Lemaré? Lemene, certo? 385. André, Mas está fechado o teu é microfone. numa revista? 385 do livro. Não, do Do céu e livro. inferno. Do Céu e Inferno. Então, Que veja, você aqui me ele tá. perguntou. Anotou? Me perguntou, gente. Aqui ele tá fazendo um link, né? E aí vocês vão ver aqui. A partir do item 30, né? Aqui na Gênesis, que a gente não vai conseguir chegar até lá hoje, mas conforme vocês forem estudando, você vai ver como se fosse um resumo do céu e inferno Isso. no item 30. Estava vendo hoje. Deixa eu ver aqui. Do item. Do item 30. Volto para a Gênesis? Volto para a Gênesis? Vamos voltar para a Gênesis, do item 30 até o 34. Vou lá. Né? Mas acho que talvez eu vou estar aqui com vocês dia 20 e pouco, não é? De novo? Não E a semana que vem, 24, a eu outra. acho. Acho que é 24. Não a semana que É. vem, a outra, a segunda. Aí talvez Dia dia 25 24, a é gente vai isso. Porque da estar. próxima semana sou eu, aí depois é você. Tá. Pronto, aí tá aqui, Lá vai ó. a VaptVupt, a Larissa. Não, A é gente que
3h15 eu preciso estudar com a Lívia, que ela tem prova de Isso. inglês, então por isso que eu Tá avisei. bom. Obrigada, Má. Obrigada, Ó, viu? De vez em quando dá uma olhadinha lá no grupo para poder, se faltar alguma coisa. Obrigada, Má. a gente Abraço. ainda tem mais 10 minutos com a Mar. Hã? Ó, então veja, Deixa eu voltar. Peraí, onde nós estávamos, gente? Agora quem me perdeu, se perdeu, fui eu. a Nós gente está no estávamos item em que 24. item lá ficamos? Vamos para o 24. Isso, que o André leu, né? Enfim, não é um Deus que quer ser temido, mas que quer ser amado. O que que significa, né? Deus quer ser amado. Não é igual a gente, eu tenho a necessidade de ser amado, né? Quer ser desejado, gostado, amado, não, né? É um Deus que quer ser amado, quer dizer assim, um Deus que espera que todos os seus filhos evoluam pelo caminho do bem e cheguem até ele pelo amor, mas não o amor só por ele, o amor que une todos os seres, porque esse é o verdadeiro fundamento do mundo espiritual, né? Quando a gente está agindo, né, ou pensando em desacordo com isso, a gente sofre, né? Mas não é um castigo no sentido de que Deus quer que a gente sofra, é uma consequência natural, porque eu não consigo me conectar com ninguém, né? E aí vem aquele estudo, né, sobre a, a prova e a expiação, né, que a gente vai ver, ou mesmo no livro dos Espíritos, quando ele vai trazer esses questionamentos, né? No mundo espiritual e no mundo material. Por que que, né, o espírito sofre no mundo espiritual? Porque ele não se conecta, gente, imagina. Você consegue ficar sem falar com ninguém, sem ver ninguém? Aqui, a gente vivenciou um pouquinho disso na pandemia, não foi? Quando a gente não... E olha que hoje a gente tem toda a tecnologia, eu queria, né, ver alguém, era só fazer uma chamada de vídeo, mas mesmo assim foi difícil, né? Você não poder ir nos lugares que você gosta, você não poder ver as pessoas que você gosta. Então, você gosta de ir na casa da sua mãe, você não podia. Você gosta de ir na casa da sua vizinha, não podia. Sei lá, uma vez por semana você ia lá tomar um café, visitar, né? Comer um bolinho, não podia. Você ficava preso dentro de casa. Quantas pessoas adoeceram por causa disso? Porque não podiam se relacionar com o outro. Porque nós somos seres sociais, né? Então a gente consegue ter assim um mínimo, né, de assim, pelo pensamento a gente conseguir pensar, se colocar no lugar de um espírito que está ali na eternidade sem se conectar com ninguém. O quanto que ele sofre e tem angústia. Porque na verdade ele não está sozinho, né? Porque por vários depoimentos a gente vai ler, né? Olha, a filha dele estava ali o tempo inteiro, mas ele não conseguia ver, porque ela não conseguia se conectar com ninguém, porque a conexão, na verdade, ele não tinha que fazer com a filha, ele tinha que fazer com todos os seres, né? Então ele não conseguia ver nada, nem ninguém. Estava fechado dentro daquela ideia fixa dele. Vamos seguir do 24? Bora. Vamos lá. Item 24. Por Deus ser o motivo de todas as crenças religiosas, o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é, conforme a ideia que elas têm de Deus, as que o fazem de Deus, as que o fazem de Deus um ser vingativo e cruel, creem honrá-lo por atos de crueldade, pelas fogueiras e torturas. As que fazem de um Deus parcial e ciumento são intolerantes e, em maior ou menor medida, meticulosas na forma, conforme supõe ser um Deus mais ou menos maculado com as fraquezas e frivolidades humanas. Alguém quer comentar? É a questão da separação, né, que a gente já falou. Quando ele coloca duas questões, né, aqui.
quando você pensa, né, em Deus como vingativo e cruel, você cria um ralo por atos de crueldade, ou seja, o outro só vai aprender se eu castigar, porque Deus é assim que Deus ensina. Então eu preciso corrigir o outro castigando, punindo, né? E ainda E faz tanto sucesso, né, Juliana, esse tipo de Deus. Você contou a experiência descendo do carro. A mulher falou, isso é castigo de Deus. Você anda no caminho de Deus. Foi você que contou, não foi? foi! É, Eu dou carona para uma moça, né? E aí, naquele dia o ônibus não tinha vindo e tinha mais uma senhora no ponto, acho que era a filha dela, não sei. Daí a menina falou, Gil, você dá carona para ela também? Eu falei, claro, entra aí. Aí ela ficou aqui num condomínio antes do meu. Aí quando ela. Não, no meu condomínio. Aí quando ela desceu, foi aquela tragédia que teve que foi em Minas, agora recente. Aí ela falou assim: tá vendo? Cuidado, viu? Porque isso aí é a mão de Deus caindo assim, a mão de Deus caindo sobre essas pessoas. Tá, E olha, pá. se você não tomar cuidado, você também. A mão de Deus cai sobre você. Eu falei, Ei! vou tomar cuidado, para deixar. Percebe? E às vezes assim, eu fico até pensando, né, na questão da criança, né? Quando às vezes você bate na criança como uma forma, como um meio educativo, e a sua justificativa é assim: meu pai também me batia e eu tô vivo, né? E eu não morri. Não morreu, mas tá aí, cheio de trauma, que não tem nem, né, a coragem de olhar para eles. Juliana, essa Oi. mentalidade ela está tão enraizada, né? Esse tipo de mentalidade, justamente por essa ideia que as religiões passaram sobre Deus, né? Deus vingativo, castiga e tudo mais, está tão forte que as pessoas realmente, de uma forma geral, pensam desse jeito, né? De se vingar, de odiar, de não perdoar e tudo mais. A gente vê, eu gosto muito de filme, eu assisto muito filme que eu gosto, desde criança que eu gosto, né? E a gente vê o que hoje, assim, está muito, mas muito, muito forte. Temas de vingança nos próprios filmes. Muitos filmes com tema de vingança, né? O tema principal do filme é a vingança. Então, isso está muito enraizado na humanidade, né? Como você falou, que a doutrina espírita é nova, né? Essas ideias, eu acredito que é a nossa primeira encarnação que a gente está tendo contato com essas ideias. Mas quantas e quantas encarnações nós tivemos com essas outras ideias? Quantas encarnações, séculos e séculos, né? Encarnando e desencarnando, tendo como base esse tipo de ideia sobre Deus, sobre tudo isso, né? Agora que a gente está começando a entrar numa outra realidade que o Espiritismo vem mostrar para a gente, né? Mas é novo isso para nós. Olha como é difícil a humanidade se desfazer de condicionamentos seculares. É, É difícil, não é? é. Outro dia, às vezes, assim, a gente ouve, né? Às vezes as pessoas falando. E daí, outro dia até estava ouvindo uma psiquiatra e ela estava falando sobre o apego. Eu achei tão engraçado, assim, porque ela estava falando, eu falava, nossa, parece que ela é espírita, mas ela não é espírita. Mas a explicação que ela estava dando é muito próxima do que o espiritismo fala do apego. Então, a gente cria uma necessidade para nós de ter aquilo, é o apego. Porque quando a gente vive, né, verdadeiramente a vida espiritual, a gente não tem necessidade de nada, né, no sentido de apego. E a nossa relação com os seres, que é o que constitui o amor, a gente não precisa ter apego, porque a relação, se for fundamentada na afeição espiritual e não na material, ela perpetua, porque o amor une, o amor atrai, o amor conecta.
Agora, quando eu crio uma necessidade de ter aquilo, eu adoeço. E ela foi explicando, eu falei, nossa, será que essa mulher é espírita? Eu fiquei pensando, né? Porque ela estava ali falando de questões que a doutrina claramente elucida. E ela não é, né? E às vezes eu pego, né, explicações, e eu falo, nossa, essa pessoa parece que ela está falando o que o Espiritismo fala. Mas porque isso não é uma verdade só do Espiritismo, é uma verdade absoluta. É né, a verdade que constitui nossa verdadeira casa, nossas verdadeiras relações, né? Porque o Espiritismo, ele é uma ideia. Até mesmo a questão da religião, né? Então, o que Kardec fala, no sentido da religião, é debater a ideia que fundamenta aquilo. Porque se você tem uma religião que se fundamenta em falsas ideias, em um Deus cruel, um Deus vingativo, que pune, você vai pegar essa ideia e você vai ser um reflexo disso para com as pessoas que convivem com você. E você vai achar que a única forma de você se melhorar é castigando, é de melhorar o outro, é pelo castigo. E até mesmo a si próprio, é pelo sofrimento. E não é, gente. Não é. Porque quando a gente vê o depoimento dos espíritos em expiação, né? Um dos espíritos que mais me marcou foi o último, né? Que ele fala assim: eu sou feliz. Quando ele volta, né? Eu estou feliz. Não é a felicidade plena, mas eu estou feliz pelo que eu conquistei, né? E, e, e essa visão de Deus transforma as relações, modifica, né? Então, a outra parte que ele fala, né? Ao fazerem um Deus, um ser vingativo e cruel, querem honrá-lo por seus atos, né? Ou o outro, fazer um Deus ciumento, torna o princípio da intolerância, que é né, a questão que a Terezinha colocou. Isso adoece a gente. A gente, né, precisa ter a oportunidade de mudar esse entendimento, de se relacionar com as pessoas de uma forma diferente, com um olhar diferente. Então, né, eu penso, às vezes, na própria questão da psicologia, né? Quando a gente vai trabalhar as crenças pessoais, a gente trabalha muito próximo do que o Paul Janet trabalha dos deveres, né? Quais são os nossos deveres? Segundo né, os espiritualistas, para com Deus, para conosco e para com o próximo. E o Paul Janet ainda acrescenta o dever para com os animais, que uma vez que eles têm sistema nervoso, eles sentem dor física, né, igual a gente. Então, é nossa responsabilidade não submeter nenhum animal a um sofrimento inútil, né? Ele trabalha bem essa questão. Quando a gente vai pensar, né, na psicologia hoje, em termos de estruturação de crença, a gente vai trabalhar as crenças para conosco mesmo, para com o próximo, para com o mundo. E Deus? Não existe. Você não se trabalha a questão de Deus. E Deus é o fundamento de tudo. Porque sem a compreensão verdadeira de Deus e de seus atributos, eu não consigo modificar as minhas crenças sobre os outros. Porque todos os questionamentos que a humanidade tem perpassam por Deus. E aí eu entro num estado do quê? De revolta contra Deus. Mas aí a minha religião diz o quê? Ah, é pecado você ficar revoltado contra Deus. E aí, o que acontece? O sofrimento vem em dobro. Mas por quê? Porque quando você vê Deus dessa forma, você reflete isso nas suas relações. Porque a gente vê o Espiritismo falando da revolta do espírito, né? O que paralisa
o espírito? É a preguiça, a Isélia, a indiferença e a obstinação no mal, né? E quando eu entro num estado de revolta, começo a questionar. Em várias circunstâncias da vida, a gente questiona, né? Que até o espírito ali, o materialista, ele fala assim para Kardec: pergunta para o indivíduo o que que ele quer. Ele quer sofrer eternamente ou ele prefere o nada? Qualquer um que tenha um bocado de lógica na cabeça vai preferir o nada. Eu vou sofrer eternamente? Eu não, prefiro nada. Porque condiz mais com a lógica. Qual é o ser que quer sofrer uma pena eterna? Nenhum. Qual mãe que quer ver um filho que cometeu um erro sofrer a eternidade? Nenhuma. Então, quando o espiritualismo, né, lá antes do espiritualismo, o Rousseau, quando ele né, traz uma nova proposta de moral, e ele vai falar, né, uma moral laica, independente de qualquer religião, dos dogmas. Então, o mesmo processo de embate que houve ali da ciência com a igreja, olha, a geologia prova que não existe, né? A formação das camadas geológicas não é feita em um dia. Você estuda a camadinha lá de Ulha, cada camadinha leva 68 anos para se formar. São 68 camadas, 68 mil anos. Um dos exemplos que tem na Gênese, né? Então, a ciência vai desconstruir. Não existe alto e baixo no espaço. Não existe. E a ciência prova por fatos, né? Então, quando esse mesmo movimento de rompimento com o dogma que aconteceu na ciência, acontece com os espiritualistas. Eles não querem uma moral fundamentada no dogma, se relacionar com Deus por castigo e recompensa, porque quando eu faço isso, eu tenho o quê? Medo de Deus. E medo é fisiológico. A moral não pode estar fundamentada em nada que representa a fisiologia, porque a fisiologia é a personalidade, não a individualidade. E também a moral não pode ser a dos utilitaristas, onde é a lei que me diz o que eu posso ou não fazer, porque também é externo, né? Heteronomia, é externo a mim. Então, quando o Rousseau, né, traz essa proposta de uma moral laica, ele está falando, vamos, né, trazer uma proposta moral que se fundamenta numa lei que serve para todos, mas não no dogma. Quando os espiritualistas falam em religião, o que é a religião para os espiritualistas? É a fé em Deus. E é isso. Existe um Deus. Nós podemos estudá-los dentro da metafísica, dentro dos seus atributos. Mas isso não necessita de dogmas, né? Necessita-se estudar Deus pela ciência, pela metafísica, né? Pela capacidade humana de utilizar a razão, que né, segundo Janet diz, né, o homem é o único animal que pensa em Deus, o único ser que pensa em Deus. A gente está ligado à vida animal pelo corpo, mas né, pela vida do espírito a gente tem as faculdades. E pela razão a gente consegue compreender a Deus, né? E aí a gente muda a nossa relação, a nossa compreensão, né? Faz da solidariedade a busca das nossas ações, da fraternidade. E isso inclui, não exclui as pessoas, né? Quando a pessoa assim fala, meu Deus vai me salvar, né? Aí a gente entra na intolerância, na vingança, no castigo, no medo. Eu não posso fazer porque Deus vai me punir, Deus está me vendo. Isso tem tantos desdobramentos psicológicos, né? Até hoje a gente vê
frases no Facebook. Olha, se você, né, vivencia uma situação de violência psicológica com o seu marido e o seu pastor diz que você tem que aguentar isso, denuncie o seu marido e o seu pastor. E isso serviria para muitos espíritas também. Quando você vai no centro, a pessoa vive uma situação de violência, seja emocional, psicológica, a que for, e o atendente vira e fala: sofra bem sofrido, minha amiga, senão na próxima você vem com ele. Ou então, você está sendo obsidiado. A culpa não é tua, é Exato. dos espíritos. Né? E aí, que você se relaciona? Você aguenta o sofrimento, aguenta apanhar, porque Deus quer isso de você? Não, Deus quer que você seja feliz. Porque o Espiritismo ensina que toda vez que a gente escolhe uma prova, é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, é para o nosso progresso. Não é para você sofrer, né? Achando que aquilo é um castigo enviado de Deus e que você tem que se submeter a isso, senão na próxima o seu castigo vai ser pior. Isso não fundamenta a lei de amor. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus quer que você vivencie a prova, adquira a experiência e suba um degrauzinho, né? Na série dos seres, a série infinita, como ele coloca, né, na Gênesis, a série infinita dos seres. Porque a gente infinitamente está em progresso, ilimitado. É isso que, né, Deus espera de nós, enquanto seus filhos. Tá para ir mais? Acho que já falta 4 minutos, Elia. Não, Você quatro. quer Eu seguir? vou. Falta, não, não. Vamos. No próxima semana continuamos. Tá. Eu vou dar só um exemplo para finalizar, que ocorreu dentro do Centro Espírita e eu conheço a pessoa. Ela fazia parte do Centro Espírita e a pessoa estava ligada à parte de, não sei, psiquiatria, psicóloga, acho que psiquiatra. E era uma pessoa que atendia. E essa minha conhecida, ela se separou, também foi procurar uma outra pessoa, aí teve filho com outra. Aí, no centro espírita, a pessoa foi e falou assim: olha, você tem que aceitar isso. Você é assim. Você é assim. Se você vai e não dá certo, como se fosse, mas ele não falou karma, mas é você que tem que passar por isso. Aí ela não aceitou. Como uma pessoa vai me dizer isso dentro do centro espírita? Por que tem que fazer isso? Hoje em dia, está de volta casada e tem um filho. Porque ela não ficou não seguiu aquilo que a pessoa havia dito como conselho. Deixa isso para lá, você tem que aceitar isso aí, entre aspas, que não é karma, você tem que passar. Você escolheu e pronto. Mas como é que eu escolhi? Por que eu tenho que sofrer? Não, é você que tem que passar por isso. E isso, discutamos muito isso. Você tem que passar por isso. Quantas vezes eu escutei? Temos que passar por isso. Até eu mesma. Quantas vezes dentro do Centro Espírita falou? Mas Eu falei isso. olha, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão para falar para o outro o que ele escolheu como prova reencarnatória? Eu não tenho, se eu não tenho consciência das provas que eu, enquanto espírito, escolhi, quem dirá fazer uma inferência sobre a escolha do outro? É subjetiva, é do outro. E se o próprio Deus coloca como uma lei o esquecimento, como que eu me dou o direito de falar para o outro como que ele deve conduzir a vida dele? Olha, vem aqui, né? Aqui nós vamos entendemos como espíritas que é só pelo estudo que a gente consegue compreender as dificuldades que passamos, a força que está em nós para superá-la, seja qual for a dificuldade. A força está em nós. E aqui o grupo está aqui para te fortalecer, para te ajudar, para te abraçar, para segurar a sua mão, né? Agora, o grupo não pode resolver pelo outro, mas o grupo pode fortalecer o outro, sem julgar, né? Que eu gosto muito da oração que o pessoal, né, de grupo de dependência
faz, que eles falam, eu uno a minha mão à sua e o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. Que é estar juntos. Ó, eu acredito em você. Você tem força para superar isso, seja qual for a sua dificuldade. Você não está sozinho, né? Eu acho que se a doutrina espírita, os centros espíritas, a doutrina não, porque a doutrina é impecável, né? Os centros espíritas pregassem mais amor, né? E acolhimento nesse sentido, olha, não importa o seu problema, estude, busque o entendimento e você tem a força para modificar isso. E todos estamos unidos no amor divino. Seja qual for a dificuldade, tudo é para o nosso melhor. Você tem a capacidade de resolver esse problema. E se você errar, não tem problema, porque aqui a gente está aqui para errar e acertar. Senão, nem aqui a gente estava lá com Jesus. Espírito puro. Porque todos nós aqui erramos, não existe como, né? Uns mais, uns menos, né? Mas erramos e aprendemos e vamos ter muitas outras oportunidades, porque a gente é uma família coletiva, a humanidade, e ela vai evoluir junto até chegar ao mundo feliz. Que aí, né? Já é uma outra etapa a mais, Oh, mas vamos seguir juntos. pronto. Então, vamos ficar por aqui na próxima semana, item 25º. Obrigada, Ju. Você quer deixar alguma reflexão? Mas eu acho que, se bem que você já falou o que você falou agora, mas se quiser complementar, Não, acho que é isso, né? A gente é, refletir sobre a verdadeira proposta espírita, né? Que se fundamenta numa ideia, que traz os esclarecimentos, né? Do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, e que Deus, né? Atrai a nós pelo amor, é a lei, e que a gente está aqui para aprender a ser um reflexo desse amor. E que as nossas dificuldades, elas servem apenas para aprendizado. É o princípio da empatia. Eu consigo me colocar no lugar do outro quando eu vivencio uma dor. Quando eu sei o que é que o outro está passando, eu posso abraçar, eu posso acolher, né? Eu falo, olha, eu sei o que você está sofrendo. E eu tentei dessa forma, você também pode tentar, mas você também pode ter seu jeito de ser. Por que que o grupo fortalece tanto as mães enlutadas que perderam seus filhos, as mães que têm filhos em dependência, né? Porque nenhuma mãe que tá ali julga a outra, porque ela sabe a dor da outra. Ela não tá ali para julgar, ela tá ali para acolher. E aí você vê vários graus. A mãe que o filho já se recuperou e muitas vezes ela se torna coordenadora de um grupo para ajudar a muitas outras mães. Tem aquela mãe que está com o filho internado, tem aquela mãe que está com o filho na rua que ela não sabe onde ele está, tem aquela mãe que nem que está percebendo agora que o filho está usando droga. Tem mãe em todos os estágios. Não só mãe, né? Tô dando esse exemplo porque é muito comum a mãe fazer esse movimento de buscar, né, o auxílio. Mas uma ajuda a outra, uma escuta a outra e acolhe a outra. Não existe julgamento, existe amor. O mesmo sentimento que eu direciono em busca da cura do meu filho, a mesma prece a Deus, o mesmo sentimento eu direciono para aquela outra mãe, porque eu sei o que ela está passando. E eu sei que, né, se ela compreender todo o processo que envolve, ela também pode ajudar o filho dela do mesmo jeito que aquela que se tornou coordenadora conseguiu ajudar, né? Então, eu vejo, né, a doutrina espírita, né, se a gente tiver esse entendimento, um fortalece o outro, um ajuda o outro a despertar em si o seu melhor, e com o seu melhor você poder ser o reflexo de Deus na vida do outro. E é isso. obrigada, Ju. Vou parar agora a gravação. Obrigada. Fica aí quem quiser, tá? Até a próxima.